Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier, Os Mensageiros, e hoje nós vamos ver o capítulo 47. No trabalho ativo, a interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se dirigia na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo, quando possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se manifestam irrequietos em demasia. Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários, exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto: muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores de leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante da teimosia, na inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes do serviço espiritual? Boa concentração exige vida reta. Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e os outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Fim da interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador,
veio trazer a resposta algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que a sua filha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro considerou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia à mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço de seu suor e lágrimas enquanto na terra. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com essa impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe? Amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. A interpelada sorriu confortada e obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou. Meu caro, estimaria suas providências junto aos receitistas para que forneçam nova indicação ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou a expressão significativa e respondeu. Não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir aos receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve adquirir os remédios indicados e, quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários, julga-se superior aos métodos, critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso, como adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que, para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor das assistências aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber. Importantíssima lição que vem nos esclarecer. A nós, que somos uns pidões, que estamos sempre querendo ser atendidos. Vamos lá. Aniceto aponta o problema da falta de concentração dos que estão ouvindo a explanação.
Detalha que o problema é que tais pessoas não estão ainda preparadas para se fixarem na palestra evangélica. A mente está ocupada com preocupações pessoais. Para estarem concentrados, precisariam ter um treinamento ou um interesse maior ao tema evangélico. Tal comportamento dificulta o trabalho dos que estão explanando ou em atividades mediúnicas, pois esses pensamentos erráticos perturbam as energias mentais que devem estar fixadas na tarefa mediúnica. Destaco eu a razão de alguns centros espíritas usarem canções, como se faz nas igrejas. Todos cantando juntos se obrigam a estarem pensando nas mesmas coisas, o que uniformiza as ondas mentais. Não é verdade? Eu já vi um texto, um romance, em que os espíritos estimulam a cantar. Por favor, cantem, porque ao menos assim nós podemos trabalhar, todos pensando na mesma coisa. André relata ainda que Isidoro e companheiros ficavam na plateia, acordando alguns e tentando alterar o pensamento de outros, de modo a melhorar a vibração mental da sala. Nós damos um trabalhão para eles, gente do céu. André aponta ainda que os efeitos benéficos da palestra evangélica eram bem melhor aproveitadas pelos desencarnados, certamente porque estavam vivendo as dificuldades por não terem se evangelizado antes. Então vamos nós aprender antes, não é? Para não chegarmos nessa situação. Observamos que Bentos interpretava a lição que foi lida. Chico Xavier também fazia assim. A lição lida é em seguida explicada, não por um, mas por alguns dos que estavam na reunião. Dessa forma é possível conhecer mais de uma visão sobre o mesmo tema, aumentando a percepção e entendimento de todos. Sem falar que esse tipo de abordagem do tema instiga a que as pessoas prestem atenção. Então, uma coisa é lida, depois é interpretada por um inspirado, em seguida é também comentada por outras pessoas. Porque cada um tem uma visão, um prisma, devido à sua visão pessoal, à sua vida, à sua trajetória, sua bagagem, vai interpretar aquilo de outra forma. E isso faz com que a abordagem seja maior e atinja várias pessoas que estão na plateia. Certo? A mãe que pede para deixar uma mensagem à filha tem seu pedido negado, para o bem de ambas. A mãe correria o risco de se desequilibrar pela emoção. A filha se apegaria à mensagem da mãe e não cresceria por si mesma, mantendo a dependência ao espírito da mãe, como citamos mais acima. Então, podemos entender as razões que nem todos terem mensagens de seus amados, que já se foram. O recurso chega aos que têm maturidade para essa comunicação, sem comprometer o seu equilíbrio e o equilíbrio do mensageiro. Mas, para conforto da mãe, foi sugerido um encontro em sonho, o que possibilitaria algo mais sutil para ambas. A filha teria uma vaga lembrança do encontro com a mãe e estaria confortada e aliviada na saudade. Como nós vimos nos capítulos anteriores, uma avó falando com a neta, lembra? A cobra de vidro e tudo mais. Em seguida, uma senhora pede uma receita médica para o sobrinho e a resposta é que só poderiam dar a receita se o esposo pedisse. Não poderiam impor o que foi solicitado, especialmente por ser ele rebelde ainda às coisas do espírito. Completou relatando que o rapaz não ouvia ninguém, não tomava medicação, não se importava, desprezava a ajuda de todos, e nesse caso não seria caridade insistir, não seria descaridade insistir em ajudá-lo. Aniceto nos lembra que é melhor dar que receber, servir do que ser servido, por motivos óbvios. Não é verdade? Porque se a gente está podendo servir, é porque nós estamos bem. Estamos melhor do que aquele que é servido.
não é? É por aí. Eu sinto que a gente precisa crescer, eu preciso entender tudo isso, eu preciso melhorar. Espero que todos tenham gostado, que façam seus comentários e que consigam conosco. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.